Olá, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o que é psicanálise. Então, a psicanálise é uma abordagem teórica dentro da psicologia que foi elaborada pelo médico Sigmund Freud. O Freud fazia atendimentos dentro da medicina e ele se questionava a respeito de alguns casos em que ele via que não tinha uma origem biológica para aqueles sintomas que as pacientes apresentavam, mas que ainda assim era possível observar que elas de fato estavam sofrendo com aquelas manifestações de sintomas que elas tinham. Então, a partir disso, de um olhar empático frente a essas pacientes, o Freud ele procura estudar e compreender quais são os aspectos então psicológicos que podiam estar relacionados com aqueles sintomas. A partir daí ele vai desenvolvendo então a psicanálise. E aí ele vai começando a dizer, entender que o psiquismo ele é constituído em grande parte por um componente, por um espaço inconsciente. Então, grande parte da nossa vida mental, segundo Freud, é constituída pelo inconsciente. O inconsciente é aquilo que o sujeito ele não lembra, que não está acessível para ele, Então, se eu falar para vocês, olha, pensem no seu inconsciente, você não vai conseguir acessar, porque ele não está na consciência. Então, você não sabe qual é esse componente da sua vida mental que está influenciando aí na sua vida, mas ele está. Nele contém vários desejos que, por exemplo, não são reconhecidos socialmente, não são toleráveis socialmente, então você não pode mostrar isso para as pessoas, eles ficam guardados no inconsciente. Tem várias fantasias a respeito, das situações que você vivenciou, que ficam ali guardados também. Tem todo um registro do seu histórico de vida que você não consegue lembrar, mas que fez parte da sua vida e que fica guardado, então, dentro do inconsciente também. Esses elementos, eles são importantes para a gente entender um dos aspectos da psicanálise, que é a investigação, então, dos processos mentais e dos significados inconscientes para palavras, sonhos e ações que o sujeito possa vir a ter no seu meio. Então, um dos pontos é a gente fazer esse olhar, entender que a psicanálise vai investigar esses conteúdos inconscientes que influenciam na vida da pessoa sem que ela consiga perceber os efeitos que eles estão causando na sua vida cotidiana. Depois a gente tem um outro ponto, que a gente não vai ficar só investigando, mas o Freud ele elabora um método psicoterápico de intervenção, de como eu posso fazer para a partir desse entendimento do sofrimento do outro, daquilo que ele está me trazendo como angústia, eu consegui aos poucos ir dando sentido. Eu investigo o que o outro está fazendo, o que o outro está sentindo, o que está nesse inconsciente, e aos poucos eu vou construindo junto com o paciente esse olhar para esses outros aspectos que ele não tinha percebido antes. Então, também é uma questão assim fundamental. A gente vai trabalhar com esse sujeito para que ele consiga entender quais são as reais razões para que ele tenha determinadas atitudes que ele gostaria de mudar, mas muitas vezes não consegue. Então, o que está por trás disso? Qual é o elemento inconsciente que influencia na prática dele? Dentro da psicoterapia, a gente vai fazendo esse exercício junto com o paciente. Não só o psicólogo vem e interpreta, e dá esse sentido para o paciente, mas isso é construído junto com ele. O paciente também vai começando a observar aspectos da sua vida, de outros períodos, de outros tempos que influenciam naquilo que ele vivencia hoje. Quando isso começa a fazer muito mais sentido para ele, isso também vai refletindo numa mudança de sintomas que ele vinha apresentando. E o último ponto, que a psicanálise pode ser entendida como um conjunto de elaborações teóricas a respeito de como o psiquismo funciona. Essas elaborações são importantes, elas dão norteadores para a gente, por exemplo, com relação ao desenvolvimento, o que é esperado, questões de psicopatologia, o que a gente deve observar em cada caso, da onde essas psicopatologias podem ter surgido, quais são os reflexos lá da infância que podem ter influenciado para que a psicopatologia específica tenha surgido nessa pessoa, e com isso a gente tem uma base teórica de como eu posso fazer essa intervenção psicoterápica de uma maneira muito mais efetiva. Apesar de a gente estar dizendo da componente, trazendo muito para a questão mais próxima da clínica, então estou lá com o meu paciente, fazendo um trabalho de psicoterapia, pensem que essas elaborações teóricas, elas inclusive podem servir para a gente fazer análises sociais. O Freud também faz isso, ele tem textos a respeito de como que a sociedade se organiza e como que isso impacta no psiquismo das pessoas também. Então, por hoje é isso, fiquem bem e até a próxima!